Olá, olá, 12 de novembro de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Exclusivo, programa Ponto e Vírgula revela exame que comprova que Duarte Júnior fez campanha mesmo estando infectado pela Covid-19. É hoje o último debate antes da eleição com transmissão do Sistema Difusora. Nova pesquisa de intenção de votos confirma a realização de segundo turno em São Luís entre Eduardo Braide e Neto Evangelista. E no Pinga Fogo do Bom Dia, os dois candidatos foram convidados a debater frente a frente propostas para a capital maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, está começando mais um dia. Hoje é quinta-feira, estamos aí às vésperas da eleição na prefeitura do prefeitos e vereadores do Brasil inteiro vão ser escolhidos. Estamos aí à véspera das eleições e no Bom Dia hoje, os detalhes para esse pleito, a preocupação com a segurança. Ontem houve uma última reunião, inclusive, para tratar do assunto. Tudo isso em destaque no nosso Bom Dia dessa manhã. A gente começa, inclusive, falando sobre eleições. E olha, o programa Ponto e Vírgula teve acesso em primeira mão a um documento que comprova que o candidato a prefeito de São Luís pelo Partido Republicanos, Duarte Júnior, ele estava com Covid-19 durante a campanha eleitoral. Mesmo depois do resultado, o candidato manteve a agenda, inclusive com contato aí com idosos, crianças, muitas vezes sem uso da máscara, como as imagens mostram nas próprias redes sociais do candidato. A gente vai ver agora uma reportagem sobre o assunto para você entender, a reportagem da Andressa Miranda e do Antônio César. Vamos ver. Nas redes sociais, a nota oficial do candidato Duarte Júnior suspende a campanha eleitoral na reta final, por conta de uma indisposição que sentiu, e frisa: a decisão é em respeito às pessoas de São Luís. O contraste vem neste documento, o resultado positivo de um exame para identificar a Covid-19. O exame mostra a data de coleta em 5 de novembro, por método PCR. O resultado detectável, ou seja, positivo. A agenda do candidato permaneceu sem alterações. Desde então, ele circulou e teve contato com milhares de ludovicenses. Duarte abraçou pessoas, fez reuniões, cumpriu compromissos como deputado, participou de carreatas, entre outras ações. No dia em que realizou o exame, 5 de novembro, Duarte estava no Recanto Verde. Em postagem em redes sociais, ele destacou: crianças, adultos e idosos abriram suas casas para declarar apoio. Os idosos fazem parte do grupo de risco. Nos registros, o candidato aparece tirando fotos e bem próximo a dezenas de apoiadores. No mesmo dia, Duarte participou de um debate e teve contato com muita gente, fora e dentro da emissora de TV. Dia 6 de novembro, o candidato esteve no Ministério Público, em um evento para tratar sobre crianças e adolescentes, onde assinou uma carta compromisso na presença de mais de 15 pessoas. Ele esteve no mesmo dia no bairro Coab Anil, participou de uma caminhada onde teve contato físico com centenas de pessoas e posou para fotos. No dia 7 de novembro, Duarte divulgou nas redes sociais registros feitos na Praça Nauro Machado, em meio à multidão, um encontro com a juventude. No mesmo dia, também divulgou imagens captadas nos bairros Angelim e Anil. Nesta foto, ele faz uma selfie com uma senhora. Nesta outra, aparece com um bebê nos braços. No dia 8 de novembro, o candidato realizou uma carreata, que percorreu as principais ruas da Vila Itamar. O comportamento, o mesmo dos locais anteriores. Fotos, contato físico. Em algumas imagens, ele aparece sem máscara, com apoiadores nas ruas e em cima do carro. Dia 9 de novembro, Duarte aparece dando a mão a uma idosa, também sem usar máscara. Abraços, fotos e aglomeração. Muitos dos moradores do bairro também posaram para a foto sem usar máscara. Foi também no dia 9 que o candidato retornou ao centro histórico e teve contato com dezenas de pessoas. No dia 10 de novembro, o candidato divulgou uma agenda extensa, onde confirmava participação em uma reunião com fiscais agropecuários, uma outra reunião com todos os vereadores da coligação e até participação em sessão na Assembleia Legislativa. Somente no outro dia é que foi divulgada a nota e paralisada a agenda eleitoral. O artigo 267 do Código Penal Brasileiro prevê uma pena de reclusão de 5 a 15 anos para quem causar epidemia com a propagação de germes e patogênicos.
caso haja a morte de alguém, a pena é aplicada em dobro. Nós estamos aqui no estúdio com a participação do colunista John Coutrin, de política, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse caso. É um caso sério, é uma denúncia grave que foi apresentada ontem. E o John vai falar sobre esse assunto comigo aqui no Bom Dia. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Com certeza, é um ato grave aí de acordo com o documento obtido pelo Ponto e Vírgula da Difusora FM, da Rádio Difusora, em que mostrou ontem, em primeira mão, esse documento do LACEN, em que o primeiro, Duarte, ele deu entrada no pedido de exame no dia 5 e no dia 8 ele já sabia o resultado. No dia 8, ou seja, do dia 5 ao dia 8, havia essa suspeita. É esse documento que a gente tem Exatamente. aqui, que pode inclusive mostrar em detalhes, é um documento do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. Nesse documento há o número do documento ali. Exato. Exatamente os detalhes que o John está falando. O laboratório, portanto, o Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão, LACEN, não é um laboratório qualquer que a gente está falando. O documento está aqui na tela, a gente está mostrando nesse exato momento, com a data do dia 6 de novembro no canto à direita, o número da requisição. A gente faz questão de ler para você aqui, é o 2001-0102-5767. Esse é o número da requisição. O documento está aqui. Há, inclusive, o nome do farmacêutico no documento. Enfim, é um documento oficial, não é, John? E agora público, Adalberto? Um documento oficial e agora público, que, inclusive, depois de noticiado no Ponto e Vírgula, já foi espalhado nas redes sociais, em blogs, em sites, que mostram aí, comprovando que o Duarte já estava com a Covid antes dele anunciar ontem, não é? Ontem que ele fez esse anúncio, dizendo que estava com suspeita de Covid, que ia fazer o exame, que ontem ele fez um teste rápido, que comprovou, depois ele ia fazer um outro teste hoje para confirmar realmente a Covid-19. Mas antes, ele já tinha dado entrada com esse pedido no LACEN, e já tinha o resultado no dia 8. Ele já tinha o resultado no dia 8, Adalberto, portanto, de 8 até ontem, ele já estava infectado com o coronavírus. E como a reportagem mostrou, ele participou de diversos atos de campanha, o que isso aí pode tipificar, Adalberto, inclusive, um crime de acordo com o artigo 276 do Código Penal, por conta de atentado à saúde pública. Foi aquilo que, inclusive, o presidente Bolsonaro, a oposição na época, o colocou como crime de responsabilidade, porque também ele, com suspeita de Covid, participava de manifestações sem máscara, abraçando pessoas. Então, o artigo 276 aí pode acabar enquadrando o Duarte por esse crime. Isso é muito grave, Adalberto, porque, segundo a reportagem mostrou, imagens e fotos, várias pessoas podem ter sido contaminadas. Várias pessoas, inclusive idosos aí, conforme a imagem mostrada pela reportagem. Então, o próprio governador, o vice-governador Carlos Brandão... Eu ia falar exatamente contigo sobre isso. Ontem, já oficializado, o governador Flávio Dino, inclusive, já se manifestou nas redes sociais sobre isso, mas o vice-governador Carlos Brandão, que apoia, inclusive, o candidato Duarte Júnior, foi confirmado com Covid-19, John. Isso é um resultado já oficial também. Oficial porque foi anunciado pelo próprio vice-governador ontem ainda, Adalberto, à noite. A gente sabe que o vice-governador Carlos Brandão apoia o candidato Duarte Júnior, participou de vários atos com ele, carreatas, E então ele também está infectado com o coronavírus. Então é uma situação grave, Adalberto, que precisa ser apurada, O candidato Duarte Júnior se manifestou ontem, primeiro... Deixa eu só pontuar algumas coisas aqui, João, para a gente ir tratando. Então, são várias perguntas que ficam no ar e que precisam ser respondidas. Uma delas é, assim que teve acesso a essa informação, o Ponto e Vírgula entrou em contato com o candidato. Sim. Ele não respondeu até o final da edição de ontem, do Ponto e Vírgula, na Rádio Difusora. E aqui a TV Difusora também, na noite de ontem, enviou um e-mail à assessoria pedindo que o candidato se manifeste sobre o assunto. Ele também não respondeu aos contatos feitos aqui pelo Sistema Difusora, não deu resposta a isso. Era importante o candidato ter esclarecido logo antes, porque pairavam dúvidas desde que esse documento foi colocado em público, Adalberto. Ontem pelo programa Ponto e Vírgula e também por vários blogs e nas redes sociais, que esse documento aí vazou, Então, o candidato Duarte deveria ter imediatamente esclarecido, olha, é verdade, não é fake news, Apesar de ser um documento, conforme você apontou, um documento
do laboratório central, com nome, protocolo, identificação do farmacêutico. E cabe agora, inclusive, até se o candidato Duarte, que inclusive soltou uma nota nas redes sociais, por e-mail, aliás, encaminhou por e-mail, dizendo que o documento é fake, não é? Então, mas não aqui para a difusora, esse e-mail não veio para cá, distribuiu para outros meios de comunicação. E a nota do candidato está, se você entrar no Instagram lá, você vai ver a nota do candidato nas redes sociais, ele se manifestou sobre o assunto. O que diz o candidato sobre esse caso, então, nas redes sociais? Em resumo, ele diz que esse documento não é verdade, Adalberto, né, que é fake, que esse documento, ele não fez esse exame, que em momento algum o Duarte disse que esteve no LACEN, né, fazendo esse tipo de exame do coronavírus. E aí resta o próprio LACEN confirmar ou não, né? É até bom ir lá no protocolo, ver o número de identificação, o número do farmacêutico. O número da requisição a gente deu aqui no ar. Né? O laboratório pode reiterar o fato, porque o documento é um documento oficial e público, exatamente. Se for, creio que pode até ser visto nesse documento aí, como você falou, Adalberto, lá no próprio LACEN. Uma das perguntas é por que o candidato não suspendeu de imediato a agenda de campanha, aquilo que ele anunciou ontem, quando teve acesso a essa informação, a esse documento, ao resultado do exame, né? Por que continuar na campanha? Eu lembro que durante aquela semana, aqui no programa, a gente mostrou uma declaração do candidato em relação ao pai do candidato Rubem Júnior, que estava internado, inclusive, com Covid, né? Naquela época ali, inclusive, eu lembro que o Rubem Júnior veio publicamente dizer que eleição não é vale tudo, é preciso ter limites de algumas situações. E aí a pergunta é, onde é que fica o limite entre esse desejo natural, e é um direito que tem de se colocar à disposição da comunidade para ser votado ou não, para ser escolhido, para participar disso, e o direito das pessoas também de se resguardar em relação a uma doença tão grave, tão séria quanto essa, John? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, né? Por que não houve a suspensão de imediato dessa agenda? Outra coisa, Adalberto, qual é o protocolo recomendado, né, pelas autoridades de saúde sanitárias? Na primeira suspeita, você deve se isolar, independente de já ter feito o exame ou não. Ou seja, então, quando você sente alguma coisa, algum sintoma gripal, não é? Você precisa se isolar. E aí, além de ter esses sintomas, ter sentido algum desconforto, o candidato continuou fazendo campanha, não é? Antes até mesmo de confirmar o exame. Então, isso aí, que o próprio ontem o doutor Iglesias se manifestou nas redes sociais, ele é médico, né? O que diz o candidato Iglesias sobre esse caso? Você tem aí, inclusive... Tem inclusive uma manifestação dele aqui, do doutor Iglesias. Ontem, Adalberto, ele se manifestou falando sobre essa questão, aí, inclusive, do crime que nós citamos ainda, né? Possibilidade de crime cometido pelo candidato Duarte Júnior. Então, aqui nas redes sociais, no Twitter, nós temos aqui a manifestação do doutor Iglesias, que diz o seguinte: Duarte Júnior cometeu crime contra a saúde pública, conforme artigo 268 do Código Penal, aquele que nós citamos aqui no começo. Disse o doutor Iglesias ainda, sabia que estava com Covid-19 há vários dias, mesmo assim continuou fazendo campanha, arriscando milhares de pessoas. A conclusão se um subser desses merece ser prefeito, deixe para as pessoas. Então, foi uma manifestação aqui do doutor Iglesias, enquanto médico, não é? Ele é candidato a prefeito de São Luís, mas enquanto médico se manifestou. E essa é a questão. Há uma manifestação também do senador Everton, falando da gravidade desse fato. A gente tem aqui o print, inclusive, dessa manifestação nas redes sociais que foi feita. Vamos botar na tela? A gente tem aqui o print desta manifestação do senador John. Isso, o senador também reitera, né, aquele que nós falamos, que desde do dia 6 já havia esse resultado do exame do candidato Duarte Júnior, ele teve acesso no dia 8 e continuou fazendo campanha. Então, isso é grave, Adalberto, né? Isso é muito grave, porque colocou em risco a saúde das pessoas. Eu avalio que na campanha não vale tudo, não pode ser o vale tudo na campanha. Você não pode fazer tudo, mesmo você assintomático, Adalberto. Estou sentindo bem, sou assintomático, mas a questão tem a saúde das pessoas também, porque esse vírus é altamente transmissível. Né? Qualquer contato você pode transmitir para as pessoas, independente se você está bem, se você não está sentindo nada, mas você deve se preocupar também com as outras pessoas. Houve um risco, além das pessoas do eleitor, para os outros candidatos também, né? Houve claro. Um debate, ele participou, ele esteve próximo ali dos outros candidatos. Tem esse aspecto também, né? Outros candidatos e também até em outros eventos que ele participou, conforme uma reportagem mostrou, com autoridades até do Poder Judiciário, inclusive, né? E outros atos, eventos, em que expôs, né? Essas pessoas acabaram sendo
expostas ao Covid-19. O governador Flávio Dino, a gente tem aqui um print da manifestação ontem, não falou diretamente sobre o caso, mas disse que é preciso ficar alerta às mentiras, né? A gente tem aqui, inclusive, a manifestação do governador, aí está, portanto, usando as redes sociais. Ele fala sobre derrotar nas urnas o bolsonarismo e os seus candidatos, inclusive os disfarçados e mentirosos, manifestação do governador Flávio Dino. John, a gente vai seguir aqui com o programa, daqui a pouco a gente tem inclusive o Pinga Fogo aqui com mais 2 candidatos, a gente agradece a sua participação aqui. Ao longo do dia, no portal MA10, você vai lá, confere mais informações e também dos nossos telejornais. Obrigado, John. Até já, Adalberto. Daqui a pouco o John Coutrin vai voltar para comandar aqui o Pinga Fogo do Bom Dia depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Pinga Fogo, então, frente a frente, os candidatos convidados para hoje, Neto Evangelista e Eduardo Braide, debatendo propostas para a capital maranhense. Um instante só, a gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. É hora do Pinga Fogo do Bom Dia. Quero lembrar que a ordem de entrevistas, o sorteio para os confrontos, a data, o horário, tudo foi definido em reunião prévia com os representantes dos 8 candidatos à Prefeitura da capital, que tem inclusive representação no Congresso Nacional. Nós vamos agora ao estúdio, especialmente preparado para isso, com o John Coutrin, que está por lá. Ô, John, infelizmente, mais uma vez, nós não teremos debate aqui. Houve ausência de um candidato convidado para esse debate. John Coutrin, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Infelizmente, o candidato Eduardo Braide, ele, Adalberto, não comparece aqui ao nosso Pinga Fogo. Não mandou justificativa, não disse nada, não é? Mas, de certa forma, nós continuaremos aqui hoje fazendo uma entrevista, uma espécie de sabatina, entrevista com o candidato Neto Evangelista, ao qual, neste momento, já se encontra aqui nos estúdios da TV Difusora, ao qual saudamos, dando um bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia, John. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em casa agora, através deste embate que deveríamos ter nesse momento. Só lembrando, mais uma vez, o candidato Eduardo Braide não comparece aqui ao nosso Pinga Fogo. Aqui seria o lugar em que ele estaria, né, para confrontar as ideias com o Neto Evangelista. Essa é a ideia do quadro, confrontar ideias, debater, mas o candidato Eduardo Braide não veio, não compareceu e não mandou justificativa. E logo pergunto para o Neto, como você encara isso, né, a ausência do candidato Eduardo Braide, que hoje lidera as pesquisas, como você vê a ausência dele aqui nesse Pinga Fogo? Olha, John, e todos que estão nos acompanhando em casa agora nesse momento. Primeiro, eu lamento muito. Lamento porque, já que as eleições não estão no mesmo ritmo nas ruas como nas outras, devido à pandemia que está acontecendo, é fundamental e necessário que nós tivéssemos esses momentos na televisão, em rádio, para discutir a cidade. E o candidato Eduardo Braide não falta com respeito a mim, ele falta com respeito a você, John, aos profissionais aqui da TV Difusora, que deram este momento para a população de São Luís, e falta respeito, acima de tudo, com o eleitor, que esperava muito por esse debate aqui na TV Difusora, dando a oportunidade de apenas 2 candidatos. E aí os 2 que estão em primeiro e em segundo lugar nas pesquisas, o candidato Eduardo Braide e eu. Então era fundamental que acontecesse esse debate nesse momento para a cidade de São Luís. É o segundo embate que ele foge da minha frente, para que a gente possa discutir a cidade. Eu realmente não entendo isso. Ele, há pouco tempo, foi acusado pela Folha de São Paulo de estar sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Eu vi que ele fez 2 coisas nas suas inserções nos últimos dias. A primeira foi um ataque maciço em cima da minha pessoa. Tanto ele quanto o candidato Duarte Júnior. Na minha leitura, o candidato Duarte Júnior quer ir para o segundo turno de qualquer modo. E do candidato Eduardo Braide, ele sabe que conosco ele não vence as eleições e com o candidato Duarte Júnior ele venceria o segundo turno. Então, primeiro que fizeram o final de semana de ataque à minha pessoa. Eu estou aqui para responder tudo aquilo que eles estavam me atacando, inclusive. Queria aqui olhar no olho do candidato Eduardo Braide para falar a respeito das acusações que ele está me fazendo. Do mesmo modo que ele foi se defender na Folha de São Paulo, com relação à matéria que saiu, dizendo que não é investigado, fez inserção nesse sentido, e perdeu a oportunidade de vir aqui e dizer que a Folha está mentindo,
gravar dentro de um estúdio com um texto pronto é muito fácil. Eu queria ver a gente debater aqui, porque ele falta com a verdade com o eleitor, ele mente para o eleitor, porque ele diz, mostra duas certidões. Uma de processo, que ele não tem nada consta na Justiça Federal. Ou seja, ele não está respondendo processo nenhum e de fato não está. Ele está sendo investigado. Depois ele mostra uma certidão da Polícia Federal dizendo que não está sendo investigado. De fato, não está sendo investigado pela Polícia Federal. O que a Folha de São Paulo noticiou e a imprensa local noticiou também é que ele está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Já teve, inclusive, o pedido pelo Ministério Público da quebra do sigilo bancário. O COAF descobriu movimentações suspeitas na sua conta e, por toda a investigação, leva o Ministério Público Federal a crer que há desvio de dinheiro público. Perdeu a oportunidade de debater este assunto, olho no olho, sem ser gravando num TP, lendo um texto dentro de um estúdio. Aqui junto comigo e explicar para o eleitor de fato o que está acontecendo. Brad, espero que você esteja assistindo este programa de casa e não perca a oportunidade de hoje à noite, no debate, aqui também na TV Difusora, vir esclarecer isso para as pessoas. Acho que está bom já de mentir para a população. É importante, candidato, que as pessoas saibam, né, a vida de cada postulante à Prefeitura de São Luís, saiba se ele responde a processo ou não, se ele tem uma vida limpa. Eu entendo, na verdade eu encaro com convicção que é importante que um candidato que assuma um cargo tão importante desse tenha a ficha limpa, não é? Tenha a ficha limpa, tenha a vida sem mácula, e isso com certeza é um dos fatores que pesam na decisão do eleitor. Então, se eu acho que nesse tema, por exemplo, de candidatos que respondem a processos, né, que enfrentam processos na justiça, o senhor entende que esses candidatos não deveriam, né, chegar a alcançar algum cargo público. O senhor acha que isso pode comprometer no exercício da sua função, qualquer cargo que ele almeja, que ele alcança? Não, John, mais do que isso. Com relação à condenação, o candidato Eduardo Braide tem que se resolver com a justiça amanhã, quando ele estiver sendo processado, quando o Ministério Público vier pedir, fazer a denúncia contra ele, mas essa avaliação tem que ser da população. Mas uma vez que um candidato falta com a verdade, mente para um eleitor do que está acontecendo de fato com a sua vida política, que está sendo investigado, quem mente uma vez, mente duas, mente três, mente quatro. Então não dá para acreditar em nenhuma proposta de um candidato que sustenta uma mentira, mesmo sendo desmascarado. Essa avaliação a população de São Luís que tem que fazer. Pesquisas estão sendo divulgadas, inclusive hoje, até o portal MA10 divulgou uma pesquisa em que já altera, né, o quadro dos candidatos, inclusive já o senhor aparece até em segundo lugar. O senhor acha que os últimos fatos que vêm acontecendo já têm interferido nisso? Olha, John, eu tive uma preocupação de fazer uma campanha muito limpa, uma campanha propositiva. No final de semana, enquanto o Eduardo Braide e o Duarte Júnior fizeram uma campanha maciça de ataque à minha pessoa, eu estava fazendo propostas, e propostas realistas, não eram propostas mirabolantes. Propostas que a gente sabe que o ano de 2021 não vai ser um ano fácil. Eu não estou aqui para ganhar a eleição de qualquer jeito, para ganhar o seu voto de qualquer maneira. Estou aqui para dizer o seguinte: nós vamos chegar na cidade fazendo o básico, resolvendo os problemas básicos que tem para resolver, dando continuidade no que está sendo bem feito. Por exemplo, o programa São Luís em Obras. Eu vou continuar o programa São Luís em Obras, vamos continuar a construção de praças, vamos continuar a pavimentação asfáltica na cidade de São Luís, vou trabalhar para fazer a manutenção permanente do que está sendo feito, porque não adianta você fazer uma praça agora, não cuidar dela, e daqui a alguns anos ter que refazê-la, é gasto, é desperdício de dinheiro público, e nós vamos estar trabalhando nisso. E melhorar o que precisa ser melhorado. E, ao mesmo tempo, pensando a nossa cidade para o futuro. Então, essa foi a minha campanha. Essa foi a temática da minha campanha. Propositiva e uma proposta realista. Agora, é lógico que fatos que acontecem durante a campanha, onde vai se descobrindo, na verdade, a respeito de cada candidato, ajuda a população a ir esclarecendo a respeito da vida de cada um, como o caso do candidato Eduardo Braide, que eu citei aqui agora. O caso do candidato Duarte Júnior, que é muito grave, o que foi noticiado ontem pela imprensa, de que ele saberia já que estava com Covid-19, salvo engano, desde a última sexta-feira, parece que, segundo o laudo, ele já estava informado disso, e continuou fazendo campanha. Isso é muito sério, John, isso é grave, isso é crime, inclusive. E aqui eu, nesse momento, não falo como candidato, falo como deputado estadual, apesar de estar licenciado como deputado estadual.
A Assembleia Legislativa vai ter que apurar isso, porque além de ser um crime, é um fato completamente antiético e imoral, e o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa deve atuar rapidamente, de forma decisiva nessa situação. Porque imagina, John, o candidato que sabe que está portando o vírus da Covid-19, continuar fazendo campanha na rua, quantos idosos o candidato não deve ter abraçado, quantas crianças o candidato não deve ter abraçado, pessoas com comorbidades o candidato não deve ter abraçado. Então é de uma irresponsabilidade fora do comum, isso é realmente um caso de polícia que precisa ser investigado e as pessoas precisam, obviamente, ter uma resposta a respeito disso. Aí, nessa questão da saúde, da Covid-19, candidato, o senhor propõe aí, já que o senhor entrou nesse tema, né, que é muito importante, o senhor propõe aí criar um centro, né, para pessoas que tiveram Covid-19. Queria saber como será criado isso, a que será destinado, né, esse centro, e desde quando você pretende implantar no primeiro ano de gestão, já no começo do seu mandato, caso seja eleito? Isso, John. Tema muito importante para a gente debater aqui. Queria muito debater com o candidato Eduardo Braide, que não veio neste embate hoje aqui comigo, porque as prioridades mudaram. Se existiam algumas prioridades antes da pandemia, agora, durante a pandemia, mudaram completamente em todas as áreas, na educação, na assistência social e na saúde não é diferente. Então, nós temos diversas pessoas que foram contaminadas pelo vírus e que têm diversas sequelas, né, após a própria recuperação da Covid-19. Então vai ser necessário, e está no meu plano de governo, nós vamos fazer isso, nós vamos aparelhar desde o primeiro ano de governo, isso é compromisso meu com a cidade de São Luís, o Centro de Reabilitação pós-Covid-19, que vai tratar pessoas com asma, hipertensão, diabetes e também as pessoas que ficaram com sequelas depois da Covid-19, inclusive sequelas psicológicas, que isso é muito sério, aumentou muito o número de pessoas com ansiedade, com depressão, que precisam da atenção do poder público e nós vamos fazer isso. Candidato, o senhor fala de propostas realistas, né, nos slogans da sua campanha. Por que o senhor está batendo tanto nessa tecla de proposta realista? Porque os seus concorrentes, às vezes, colocam propostas que na sua avaliação não são factíveis, não são plausíveis de serem executadas, porque o senhor tem enfatizado tanto a questão de propostas realistas na sua campanha. Ô John, parece que a época de eleição é a época de você prometer o mundo e depois não conseguir entregar uma cidade. Não é nem o que eu acho talvez nem importe tanto na opinião do eleitor, mas eu convido a fazer conta. A gente precisa fazer conta colocar a coisa na ponta do lápis, no papel. Eu vi há pouco tempo o candidato Duarte Júnior prometendo fazer o auxílio emergencial do município de São Luís. E fazendo a seguinte proposta: quando o governo federal deixar de entregar o auxílio emergencial, a Prefeitura de São Luís vai passar a dar este auxílio, levando o eleitor a crer que assim que ele deixar de receber o do governo federal, ele vai receber a mesma coisa do governo municipal da Prefeitura de São Luís. O candidato Duarte Júnior foi contestado com relação a isso. E ele já criou várias teses. Uma dessas teses é de que a Prefeitura de São Luís já tem algo nesse sentido, que é de R$40 para apenas 12 mil famílias. Isso não compromete o orçamento da cidade de São Luís, adianto isso para você. Mas ele disse que ia dar, depois de ser muito contestado, que ia dar R$200 para 50 mil famílias na cidade de São Luís. Ora, e disse de onde ia tirar esse dinheiro. Disse que ia tirar 10 milhões da comunicação do município de São Luís, logo ele, que é o garoto mídia, para colocar esse dinheiro na assistência social e dar R$200 para cada 50 mil famílias da cidade de São Luís. Ora, você só precisa fazer conta. Você pega 10 milhões de reais e divide por um ano. Vamos pegar um programa como se fosse por um ano, por 12 meses. Pega os 10 milhões anuais, divide por 12 meses. Dá algo em torno de mais de 800 mil reais, um pouco menos de R$1 milhão. Se você dividir isso por 50 mil famílias, dá R$16 por família. Como é que ele está dizendo que vai dar R$200? Aí vem com um discurso demagógico de que vai acabar com privilégios. Eu acho que as pessoas em São Luís não devem ser tratadas como pessoas bestas, como pessoas que não sabem sequer fazer conta. O candidato tem que falar a realidade, o que dá para fazer e o que não dá para fazer, não dá. E vou atrás de recursos em outro lugar, mas tentar enganar o eleitor para ganhar o voto de qualquer jeito,
É desumano, John, isso, porque tem muitas famílias em São Luís que estão vivendo por este auxílio emergencial do governo federal. O governo federal já disse que vai agora em dezembro de 2020 deixar de dar, porque não tem mais condições financeiras para isso. Então a pessoa sabe que agora em dezembro vai ser o último mês que vai receber. Ela quer se apegar em qualquer coisa, porque ela não sabe como é que vai ser o mês de janeiro dela. Aí vem um candidato mentir para um cidadão desse, brincar com a vida dele, brincar com a esperança dele. Isso é desumano, isso é falta de respeito. Eu acho que na campanha, acima de tudo, o homem público tem que ter respeito com aquilo que se compromete com o eleitor. Por isso que eu digo que minhas propostas são realistas, João. Porque nós vamos chegar na cidade de São Luís, dando continuidade no que é bom, resolvendo as coisas básicas, entregando os serviços públicos para as pessoas. O ano de 2021 vai ser um ano de grandes desafios. Vai ser pior do que 2020. E eu explico para você que está em casa. Veja só. O auxílio emergencial do governo federal, que deu poder de compra para muitas famílias e que, obviamente, ajudou a arrecadação de imposto dos entes públicos, vai terminar em dezembro de 2020. A suspensão da dívida pública dos municípios com a União vai terminar agora em dezembro de 2020. A compensação que o governo federal está fazendo, John, para os municípios na queda da arrecadação vai terminar em dezembro de 2020. Só agora, em 2020, o governo federal colocou quase um pouco mais de 130 milhões de reais em São Luís, decorrente da queda de arrecadação da cidade em relação ao mesmo período do ano de 2019. Então veja só, o ano de 2021 é um ano escuro, um ano que não dá para se estar fazendo promessa mirabolante, um ano que na verdade não se sabe como vai ser a situação financeira da cidade. Então por isso que a gente precisa ter propostas realistas, tratar o eleitor com seriedade, tendo compromisso com a verdade, que é o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer quando chegar na prefeitura. Só lembrando, candidato, que você deveria estar debatendo com o candidato Eduardo Braide, né, que infelizmente não compareceu ao nosso Pinga Fogo e nem mandou justificativa, nem explicou por que está ausente. Bom, mas é preciso esclarecer, candidato. Inclusive, foi maciçamente divulgado no Hora Eleitoral, na campanha eleitoral, um trecho de uma entrevista sua ao Fantástico, e o senhor fala que receber 18 salários é pouco, não é? E sabe hoje da realidade do trabalhador brasileiro, que a maioria recebe um salário mínimo. O senhor continua pensando assim, dessa forma, que receber 12 salários é pouco? É importante o senhor esclarecer isso para o eleitor, até para que ele entenda a sua fala naquela entrevista ao Fantástico. Olha, John, você que está em casa, esse foi um dos ataques que o candidato Duarte Júnior passou o final de semana, nos últimos 4 dias, colocando na propaganda dele, ao invés de fazer proposta para você, ele estava se preocupando literalmente em me atacar. Isso é muito simples. No ano de 2011, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, isso já existia, essa questão dos 18 salários. Ele esquece de contar que eu fui um dos deputados, inclusive autor, dos que acabaram com esse negócio de 18 salários na Assembleia Legislativa. Ali eu dei uma entrevista para o Fantástico, uma entrevista de 5 minutos, aonde fizeram uma edição e colocaram um trecho de 5 segundos e que o candidato Duarte Júnior ainda edita mais ainda na televisão, induzindo o eleitor a acreditar na mensagem que ele quer passar. Ele tem que ter respeito, não é comigo não, é com quem está em casa, assistindo a televisão. Ele induz o eleitor ao erro. E eu queria, inclusive, que o candidato Eduardo Braide estivesse aqui presente junto comigo, porque eu ia esclarecer outros fatos que ele coloca na inserção dele também na televisão. E eu repito, falar com texto gravado, com marqueteiro, dentro de um estúdio, isso qualquer um faz, Duarte Braide. Queria que estivesse aqui, junto comigo, para que você pudesse falar a respeito da sua investigação pelo Ministério Público Federal e para que eu pudesse esclarecer as coisas que você fica colocando na inserção a meu respeito. Se fosse verdade, você estaria aqui para falar para mim mais uma vez, mas você sabe que não é. Você sabe que não é verdade, por isso que você não vem e foge do debate comigo. Ainda outra pauta polêmica, ainda na questão das inserções, né, dos seus candidatos, tem colocado o candidato Neto em relação ao famoso VLT, né, da época do ex-prefeito João Castelo. Aparece uma entrevista sua, à época, uma emissora local, em que o senhor fala que o VLT era viável, tinha recurso, era possível, que o senhor se comprometia, inclusive, né, a implantá-lo aqui em São Luís. E já porque o VLT não saiu do papel. E, claro, isso tem sido usado bastante aí na campanha dos seus adversários. O que você tem a esclarecer em relação a isso? Porque a gente sabe que na época você participava da chapa do candidato à reeleição João Castelo.
E você, assim como ele, prometeu o VLT para a cidade de São Luís e não saiu do papel. Isso. É a outra inserção que o candidato Duarte Júnior usou durante todo o final de semana, nos últimos 4 dias, a respeito disso. E, infelizmente, hoje ele não vai estar no debate, hoje à noite, porque, como já foi noticiado, ele está com Covid-19, espero que ele tenha a recuperação o mais rápido possível. Em relação a esse assunto, para que ele pudesse participar aqui do debate e pudesse dizer isso olhando para mim. Porque, eu repito, falar na televisão com um marqueteiro do lado é muito fácil. Ele esquece de dizer 2 coisas. Uma, que eu não fiz parte da gestão do prefeito João Castelo. Eu não era o vice. A vice, na época, era a atual deputada estadual Helena do Ailibe. Eu era candidato a vice na reeleição dele. Se alguém disser que o VLT não era um projeto bom para a cidade de São Luís, está mentindo. É um projeto bom. Na época existia, inclusive, recursos federais do PAC Mobilidade Urbana. Foi me apresentado o projeto, foi me apresentado a fonte de recursos. Era um projeto importante e eu defendia. Hoje, mas o prefeito João Castelo não se reelegeu. Eu não me elegi vice-prefeito para colocar em prática aquele projeto. Agora, hoje não está no meu plano de governo um modal desse porte de VLT, primeiro porque, como eu já disse, as prioridades mudaram completamente. Não é a prioridade de hoje, depois desta pandemia, não é a mesma de 2012, 2013. Mudou completamente. Não há mais o PAC Mobilidade Urbana no governo federal para trazer recursos para investir em transporte público nos municípios brasileiros. Então as prioridades são outras. Infelizmente o candidato Duarte Júnior não vai estar hoje no debate porque está com Covid-19. O que eu queria era aqui, dentro do estúdio, olhando no olho, falando para o eleitor e debatendo comigo, porque isso é importante. Você tem falado do Duarte, já falou várias vezes, né, do Duarte em relação ao Covid. Em relação no que tange, né, que foi divulgado ontem esses documentos, como o senhor avalia essa situação relacionada ao Duarte? Não, João, como eu até já falei, grave, isso é muito grave. Isso é caso de polícia, porque isso é crime contra a saúde pública. Você saber que está contaminado e está circulando na cidade de São Luís. Ele se torna mais grave ainda por ser feito através de um homem público e a Assembleia Legislativa tem que se pronunciar o mais rápido possível. Sugiro à Assembleia que possa pedir oficialmente ao LACEN. Eu estou licenciado, não posso fazer esse pedido. Me licenciei, né, da Assembleia Legislativa sem vencimentos para me dedicar à campanha eleitoral. E a Assembleia Legislativa deve se posicionar, o Conselho de Ética deve se posicionar. Isso, além de crime, é caso de cassação de mandato, porque isso é muito sério, isso é muito grave. Quantas pessoas não devem estar contaminadas hoje pela irresponsabilidade do candidato Duarte Júnior, que já sabia que estava com Covid e não informou as pessoas. Candidato, outro tema também relacionado à sua campanha, a você, que mostra que você praticamente faltou um ano, né, na Assembleia Legislativa, ou seja, os candidatos, os adversários, inclusive nos debates, nas inserções, têm dito que o senhor não pisou na Assembleia praticamente assim um ano, né? Claro, não todos os dias, mas somando todas as suas faltas, praticamente um ano sem trabalhar. A gente sabe que hoje, você faltar um dia, um mês, você é demitido, você sofre uma advertência. E na Assembleia não, você ficou um ano sem trabalhar. Isso será também na Prefeitura dessa mesma forma? Olha, John, isso foi uma dedicação do candidato Eduardo Braide, que perdeu a oportunidade de debater isso aqui comigo hoje. Ele sabe que é mentira e por isso não vem. Ele podia ter vindo, podia olhar no meu olho aqui e dizer, né, você estava faltando. Por que não veio? Por que não vem debater esse assunto comigo? Eu realmente sou completamente diferente dele. Completamente. Primeiro que o trabalho do deputado, ele não é só dentro de um gabinete, como o deputado Eduardo Braide gosta de ficar dentro do ar-condicionado. Ele é dentro da Assembleia e ele é nas ruas. Está nas minhas redes sociais, eu subi essa semana, durante todo esse ataque que ele me fez na televisão. Essas faltas que ele disse que eu estava tendo na Assembleia Legislativa, eu não estava no plenário, eu não estava dentro do gabinete, no ar-condicionado, mas eu estava na rua. Eu estava em escolas públicas, vistoriando obras, levando recursos da minha emenda parlamentar individual para a compra de livros na Feira do Livro. Eu estava no Hospital Carlos Macieira, debatendo com a direção a respeito de um mutirão que foi feito com uma emenda individual minha parlamentar. Quase 1000 pessoas fizeram cirurgias que estavam na fila, aguardando. Eu estava em Brasília, representando a Assembleia Legislativa.
Eu estava inaugurando batalhão de polícia na cidade de São José de Ribamar, que foi um pedido meu ao governo do estado. Então, assim, Braide, nós somos completamente diferentes. Primeiro porque você foi secretário do Orçamento Participativo em São Luís. Não tem nada a apresentar. Você foi presidente da CAEMA aqui no Maranhão. E segundo você mesmo, o que você tem a apresentar é uma caixa d'água na Zé Reinaldo Tavares. Você é deputado federal. Segundo alguns órgãos que fiscalizam o trabalho dos deputados federais, você é o deputado de número 350 no que diz respeito à qualidade. Você é um dos últimos. Então você foi testado e reprovado como gestor, você foi testado e reprovado como parlamentar e você foi testado e reprovado como candidato porque mente para o eleitor dizendo que não é investigado pelo Ministério Público Federal e você é investigado. Então assim, Braide, nós somos completamente diferentes. Por onde eu passei, a minha experiência de gestão foi exitosa. Eu, quando fui secretário de Estado do Desenvolvimento Social, eu falo aqui abertamente, eu me preocupei com as pessoas que tinham fome, ampliamos o número de restaurantes populares. Eu me preocupei com as pessoas que não tinham trabalho, não tinham dignidade e criei o programa Mais Renda. Eu me preocupei com as creches comunitárias que não tinham dinheiro para comprar comida para as crianças e eu fiz o banco de alimentos que arrecada a alimentação e entrega a alimentação para as creches comunitárias. Eu me preocupei com as crianças que não tinham material escolar para comprar e fizemos o programa Bolsa Escola no governo Flávio Dino, quando eu fui secretário. Inclusive, fizemos a atuação que você devia ter feito quando estava na CAEMA, porque teve o programa Água para Todos, que eu, como secretário de Estado, fiquei responsável para levar para a zona rural. E levamos para diversos municípios maranhenses, e só aqui em São Luís eu posso citar a comunidade de Santa Helena no Quebra-Pote, de Bagdá no Quebra-Pote, a Vila dos Guarás, o Recanto Verde, todos que nós levamos água. A Horta, o Campo da Horta, lá no São Cristóvão, que nós levamos água. Então a minha experiência é completamente diferente da sua, Braide. Eu queria dizer isso para você aqui, para você contestar, mas você não veio. Então eu estou dizendo para você, Braide, que deve estar assistindo em casa. Espero que esteja acordado e esteja assistindo. Você foi testado e reprovado, eu não, eu fui aprovado. As suas contas na CAEMA, no Tribunal de Contas do Estado, Braide, elas não foram sequer julgadas, porque decorreu o prazo de mais de 10 anos sem serem julgadas e tem uma resolução interna do Tribunal de Contas que se em 10 anos as contas não forem julgadas, devem ser arquivadas, sem análise do mérito. Mas o parecer do Ministério Público de Contas, de todos os técnicos da Corregedoria Geral do Estado, era pela reprovação das suas contas. Justamente o que está acontecendo com você hoje, a investigação do Ministério Público Federal, é por conta do desvio de dinheiro público de quando você era da CAEMA, Braide. O COAF descobriu movimentação suspeita nas suas contas. Então, assim, realmente nós somos completamente diferentes. Você se propõe a ser candidato a prefeito para ser igual como deputado federal, como presidente da CAEMA e como secretário de orçamento participativo, testado e reprovado, e ficando dentro de um gabinete, do ar-condicionado. Eu não, eu vou para as ruas. A minha gestão como prefeito de São Luís, eu vou estar caminhando nas ruas, conversando com as pessoas, identificando os problemas e de lá trazendo as soluções. Do mesmo jeito que eu fiz como deputado, do mesmo jeito que eu fiz como secretário. Candidato, há aqui uma discussão sobre o candidato Bolsonaro aqui em São Luís, né? Uns falam que é o Braide, outros falam que é o Duarte, outros falam que é o senhor e até o Silvio Antônio, né? Que até agora não recebeu apoio do presidente. Queria saber, é o senhor que é o candidato Bolsonaro? Quem é o candidato Bolsonaro aqui em São Luís? Olha, John, isso é uma briga aí que tem uns querendo ser, tem outros não querendo ser. O que se auto-intitula candidato do Bolsonaro é o apóstolo Silvio Antônio, né? Agora, eu, com toda honestidade, eu quero fazer um debate para a cidade de São Luís. Pouco me interessa quem está no governo federal. Independente de quem estiver no governo federal, eu tenho a articulação política necessária para buscar recursos em Brasília. Nós temos uma bancada federal forte. O nosso time aqui que compõe a nossa coligação é muito forte. Nós temos o senador Everton Rocha, que é líder do seu partido no Senado. Nós temos o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que é líder do seu partido na Câmara dos Deputados. Nós temos o deputado federal Juscelino Filho, que é o presidente estadual do meu partido. Já foi coordenador da bancada do Maranhão por 2 vezes. São pessoas que têm condições de buscar recursos públicos em Brasília e trazer aqui para São Luís. Eu tenho uma coisa muito importante, João, que eu preciso falar para o eleitor. Não se preocupe que a minha ideologia política jamais vai falar mais alto do que a entrega do serviço público para as pessoas. Eu estou preparado para esse desafio de ser prefeito de São Luís, independente de quem esteja nos mandatos.
Agora, uma relação com o governo estadual é fundamental porque é mais próxima, ela é diária, ela não é busca só de recursos, ela é uma parceria. Eu fui secretário do governador Flávio Dino, tenho uma ótima relação com o governador e é fundamental que possa existir uma parceria próxima entre o prefeito da cidade e o governo do estado, porque essa parceria ela é diária e necessária. Muito bem, candidato, finalizando o nosso Pinga Fogo, você tem aí 2 minutos certinho para suas considerações finais. 1 minuto, aliás, 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. John, eu lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui na TV Difusora, debatendo a respeito da cidade de São Luís. Lamento mais uma vez a ausência do candidato Eduardo Braide, que perdeu a oportunidade de debater a cidade de São Luís comigo, com a população de São Luís. Eu venho aqui para reafirmar meus compromissos com você. Tudo que eu tenho falado durante a campanha, eu não tenho 2 conversas, é uma só. E quero reafirmar 3 compromissos. De ser um prefeito que chega junto, um prefeito que governa das ruas, que ande nas comunidades. De lá identifique os problemas e de lá traga as soluções. Compromisso número 2, um prefeito que fale acima de tudo a verdade, por mais dura que seja, mas que trate o eleitor, o cidadão, com respeito, com dignidade, falando a verdade. O que dá para fazer, dá. O que não dá, não dá. E o que precisa ser buscado recurso, nós vamos buscar. E 3, ser um prefeito que chegue resolvendo os problemas básicos de São Luís, mas que pense nossa cidade para o futuro, porque ela tem grandes potenciais e eu quero ser prefeito para colocar esses potenciais em prática e colocar São Luís no patamar que é dela. Está chegando o dia da eleição, John, e eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos que participaram comigo dessa campanha. Nós ainda temos o 2º turno, mais alguns dias, mas tem sido muito bom para mim receber o carinho das pessoas, receber a atenção, a força, a determinação de todos aqueles que estão caminhando comigo nessa eleição. Dia 15, a gente se encontra nas urnas. Okay. É Neto, Tempo, 25. Muito bem, hoje tem um debate da TV Difusora, ponto e vírgula. Queria saber se o senhor estará presente. Lógico, John, eu não fujo de desafio, amigo. Eu vou estar aqui presente no debate. Espero que todos os outros candidatos também estejam. Já lamento desde já a ausência do candidato Duarte Júnior, que foi detectado com Covid-19. Espero plena recuperação para o candidato, mas estarei aqui para debater a cidade de São Luís. Te agradece, candidato Neto. E agora, Adalberto, nos estúdios da TV Difusora. Obrigado, João Coutrinho. Obrigado ao candidato também que atendeu ao nosso convite, veio ao Pinga Fogo aqui do Bom Dia. No próximo bloco, a gente vai mostrar para você a nova pesquisa da TAEM de intenção de votos para a Prefeitura da capital. A gente volta em instantes, momento só. O Instituto da TAEM divulgou uma pesquisa de intenção de votos para as eleições municipais que acontecem neste domingo. A pesquisa foi contratada pela Rádio e TV Difusora do Maranhão e aponta que a eleição na capital deve mesmo ser decidida em um 2º turno, com os candidatos Eduardo Braide e Neto Evangelista. Veja a pesquisa. O Instituto da TAEM perguntou se os candidatos para prefeito de São Luís fossem esses, em qual destes o senhor ou senhora votaria? Para 33,8%, Eduardo Braide. Neto Evangelista, 17,5%. Duarte, 15,2%. Rubens Júnior, 5,7%. Bira, 3,2%. Geisael, 1,3%. Silvio Antônio, 1,2%. Iglesio Moisés, 1,2%. Professor Franklin, 0,6%. Ertes Dias, 0,1%. Nenhum deles, 6,8%. Não sabe, não respondeu, 13,4%. O registro da pesquisa MA 00709/2020. O Instituto da TAEM ouviu 1.000 pessoas no período de 9 a 11 de novembro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Bom Dia Maranhão termina agora, lembrando que hoje, 9 da noite, tem um debate aqui do Ponto e Vírgula com transmissão do Sistema Difusora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10 e amanhã estaremos aqui de volta às 7, depois do Bandeira 2. Tchau, tchau, até amanhã.